Amém. Paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Muito bom estar aqui para conversar com vocês. A gente vai, talvez eu fale menos bonito, né? Igual o Jefferson, ele fala super bonito. Eu sou um jovem que fala para adolescentes. Então, eu sou um jovem de 28 anos, tenho 2 filhas, uma dentro da barriga e uma fora. E estou muito feliz de conversar com vocês. Fui muito abençoado pelo testemunho da irmã que estava aqui. É muito importante, na verdade tem tudo a ver com a palavra, faz todo sentido com a palavra, porque a gente vai conversar sobre fé, sobre confiança, e o testemunho da irmã, na verdade, foi a introdução, foi a prática do que a gente vai conversar hoje. Então, queria que vocês abrissem comigo, se vocês pudessem, a Bíblia, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Quem trouxe a Bíblia pode abrir, por favor. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse versículo. Hebreus 11, versículo 6. Eu não sou muito fã de ficar me apresentando, então vamos direto para a palavra, que é mais importante. Tá bom? Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Calma aí que eu 11:6 aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, esse versículo, Paulo está escrevendo para um povo, apóstolo Paulo está escrevendo para um povo acerca da fé. Ele está querendo ensinar sobre crer, sobre confiança. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, sobre esse tema que é a fé. Eu quero que você reflita um pouquinho comigo. E eu não sei se você já se perguntou, porque muito é falado nas igrejas a respeito de fé, mas pouco é definido sobre isso, de maneira prática. E eu quero que você pense comigo. Você já se perguntou o que é a fé? Porque tem pessoas que falam que fé é algo que eu faço, tem pessoas que falam que fé é aquilo que eu acredito, tem pessoas que falam que fé é, sei lá, aquilo que eu imagino, ou aquilo que eu quero, ou aquilo que eu desejo. E eu quero trazer a perspectiva do que é fé com você, eu quero conversar sobre fé com você, para daí a gente conseguir caminhar acerca desse versículo. Então, fé nada mais é do que confiar, mesmo sem ver. Então, o apóstolo Paulo, em outros momentos, ele define fé, e a fé, ela é o firme fundamento, ela é a confiança total no que eu não vejo. A palavra diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a irmã testemunhou exatamente isso hoje, antes da gente começar. Ela, antes de ver, ela confiou totalmente. E ela foi lá e decidiu devolver para o Senhor 10% daquilo que ela tinha, crendo, acreditando, com confiança que o Senhor ia trazer uma provisão para ela. E o que aconteceu? Um cartão de meses atrás aparece na casa dela para ela poder fazer uma compra. E eu já vivi isso. Eu quero contar uma história para você. Quando eu sou casado há 6 anos. Eu casei novinho, tinha 22. E quando eu me casei, eu tinha R$2.000 de dívida. Eu não tinha condições de fazer uma festa. Eu não tinha condições de fazer algum tipo de evento para a família. Não tinha como. Eu trabalhava no shopping, meu pai a vida toda desempregado, minha mãe trabalhando numa escolinha para o estado, ela não tinha condições de me ajudar, mas eu e a minha esposa, na época noiva, decidimos casar, colocamos uma data e falamos: Senhor, você vai ter que fazer alguma coisa. Eu preciso que você faça alguma coisa, porque nas nossas condições é impossível a gente fazer uma festa. E obviamente que na hora é só pagar o cartório e casar, né? É barato. Só que a gente não queria que esse momento fosse um momento que passasse rápido. A gente queria que esse momento fosse um momento especial, que ficasse marcado por toda a nossa história. E nós começamos a trabalhar para poder fazer a bendita da festa. E aí a gente começou marcamos uma data, começamos a procurar local. Ganhamos o local.
E aí eu falei, já temos um lugar, é só juntar todo mundo, acender uma churrasqueira e casamos. Só que não era isso que a gente queria fazer uma festa. E aí eu me lembro de nós começarmos a procurar tudo, e aí eu falei com uma amiga da minha mãe, que é decoradora, e ela falou, eu vou te dar a decoração. Falei, oi? Como assim? Tá bom, obrigado. Então a gente já tem um lugar para fazer um churrasco e uma decoração bonita para colocar a carne num prato bonito. E aí a gente foi indo, e a gente foi ganhando. E eu me lembro de ganhar o buffet. Uma amiga do meu pai, que meu pai ajudou antes de casar, eu nem era nada ainda, nem tinha nascido ainda. Essa amiga falou, você me ajudou lá atrás, eu vou ajudar seu filho, vou fazer o buffet para eles, compra comida que eu vou fazer o buffet. Eu falei, caramba, a coisa tá ficando séria. Por quê? Porque antes de ver, eu confiei, eu falei, vai acontecer. Ué, Deus não é um pai? Sim ou não? Se eu tenho um plano de me tornar um pai de família, você acha que ele não vai querer me ajudar? Se todos nós aqui queremos ter uma família abençoada, é óbvio que Deus vai ajudar a gente a comprar comida, igual a irmã aqui, veio um cartão, é óbvio que Deus vai fazer isso, porque Deus é pai, Ele tem uma família, Ele tem um filho, Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe exatamente como fazer para nos abençoar, para nos ajudar. E Ele é intencional, Ele não faz só porque a gente precisa comer, mas com certeza essa irmã tem uma fé muito maior a partir de agora. E eu tenho uma fé muito maior a partir do testemunho dessa irmã. E eu tenho certeza que vocês provavelmente têm uma fé maior a partir do que essa irmã testemunhou aqui e a partir do que eu estou falando para você. Porque o Senhor Deus é um pai de família. E nós somos filhos, mas temos as nossas famílias e por conta da nossa responsabilidade como família, Ele olha e fala, eu vou fazer. Pode ser que não da maneira como a gente espera. Óbvio que a história do meu casamento foi um mimo de Deus, eu sei disso. Porque depois da festa é que chega o casamento mesmo, né? O casamento não é na festa, né? É depois da festa. E é claro que não é mil maravilhas, é claro que não é sempre, oh meu Deus, estamos no paraíso. Mas naquele dia ficou marcado porque o Senhor decidiu nos abençoar. E aí, para terminar a história, eu me lembro de que faltava uma grana lá para pagar algumas coisas, garçom, umas coisas que tinha faltado ali de pagar. E eu me lembro que eu tinha feito um consórcio. Eu falei, esse consórcio tem que sair até meu casamento, que era um consórcio de serviço, dá para pegar o valor e pagar. Falei, vai ter que sair. E 2 meses antes do casamento eu entrei. Quem manja de consórcio sabe que isso não existe. Não vai sair em 2 meses, demora. E uma semana antes, depois de ter passado, naquele mês, todo mês rola um sorteio. E naquele mês, antes do meu casamento, eu não fui sorteado. Então, não ia sair antes. E por incrível que pareça, a pessoa, não era sorteio, era o lance. Mas o meu lance tinha sido menor. Só que a única pessoa que tinha dado o lance acima do meu, não pagou o boleto e liberou para o próximo. Quem era o próximo? A moça do banco me liga assim, moço, você é o Homero? Eu falei, sou. Ela falou assim, olha, é uma coisa que não acontece sempre. Diante de Deus estou falando isso aqui para vocês. Estou na igreja pregando, né? Não posso mentir mesmo. Agora muito menos. E a moça liga, não é muito comum acontecer isso, moço, mas a outra pessoa que tinha sido contemplada nesse mês, ela não pagou aqui o negócio que tinha que pagar e agora você foi contemplado. Uma semana antes. E eu casei dia 18 de agosto, dia 15 de agosto é um feriado. Ou seja, eles não iam me pagar antes do dia 18, só que eu tinha que pagar dia 18 tudo da festa para poder casar. E eu me lembro que o dinheiro caiu na conta dia 16 de agosto. E aí eu fui lá e paguei tudo da festa. E aí faltou ainda um valor. A gravata pagou o valor. Eu saí de lá 0 a 0. Com a dívida lá que eu tinha, mas a festa paga. Por que eu estou contando isso para você em relação a dinheiro? Motivado pela irmã que veio e deu esse testemunho, mas também para falar para vocês que antes de eu ver a festa acontecer, eu tinha convicção em Deus que o Senhor queria que eu fizesse aquilo. Eu tinha confiança de que era para eu tomar aquela decisão.
E a fé, ela é isso, a fé é você decidir confiar sem que aquilo ainda tenha acontecido, para que, se caso Deus quiser, aconteça. E não só coisas materiais, não só bens materiais, mas aquilo que Ele decide dar para nós. Muitas vezes aquilo que Ele decide dar para nós não é aquilo que a gente quer, mas é exatamente aquilo que a gente precisa. Muitas vezes o que Deus quer dar para nós não está dentro das nossas expectativas. Com certeza não. Mas eu tenho certeza de que aquilo que a gente recebe do Senhor é exatamente o que a gente precisa para conseguir permanecer, para conseguir continuar, para conseguir caminhar, para conseguir ser fiel. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele retrata um pouco sobre como fazer para agradar a Deus. Você ama o Senhor? Sim ou não? Amém. Se você ama o Senhor, você quer agradar a Ele. Sim ou não? Isso aí. Eu amo a Jesus. Vou dar um exemplo melhor. Eu amo a minha esposa. Hoje ela está grávida, ela está com uma barriga imensa, ainda falta 4 semanas para nascer. A moça ontem no shopping falou, você ainda falta 1 mês com a barriga desse tamanho. E a barriga dela está grávida, ela está cansada, eu sou péssimo na cozinha, e ela falou, amor, eu não quero cozinhar hoje. Obviamente que prontamente eu levantei e falei, deixa comigo, eu vou comprar comida. Fazer eu não vou, deixa comigo. Fui lá buscar uma carninha para a gente comer. Por quê? Porque eu queria agradar ela, porque eu amo ela. Ou seja, para minha esposa se sentir amada, no caso dela, nesse momento, não precisar que ela cozinhe. No caso de Deus, Ele disse exatamente o que Ele quer que a gente faça para agradar Ele. Ter fé. Para que o Senhor se alegre. Imagina só Deus. Coloca aí na sua cabeça, imagina Deus. Uma imagem de Deus. Imagina esse Deus sorrindo para você. Provavelmente Ele está sorrindo porque antes você teve fé de acreditar nele. Você agrada a Deus quando você confia nele. E por quê? Por que eu fiquei me questionando para vir aqui conversar com vocês? Por que Deus Ele se agrada em nossa fé, se agrada em nossa confiança? E o principal motivo que faz Deus se agradar da nossa confiança é porque Ele sabe que Ele é completo. Ele sabe que Ele é 100% bom. Deus é bom, sim ou não? Sim. E Ele sabe disso, muito mais do que a gente. E por Ele saber disso, Ele sabe que se nós confiarmos em alguém que é bom, Ele tem planos bons ao nosso respeito. A Bíblia diz que, bem sei eu os planos que eu tenho para vocês, planos de paz e não de mal, planos de fazê-los ter uma vida tranquila, uma vida nele. E quando eu falo vida tranquila, a gente acha que é sem problemas. E ai, como seria bom se fosse sem problemas. Mas não é isso que Deus está falando. Deus está falando, internamente, a gente vai ter uma paz que excede todo entendimento. O que é a paz que excede todo entendimento? É termos uma tranquilidade, uma confiança, uma convicção tão grande que pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu continuo seguindo. Eu não desisto. E eu sinto de dizer isso nessa noite para você. Não desista. Não desista. Aquilo que Jesus pagou por nós, porque o único que tem que pagar alguma coisa é Jesus. A gente só devolve em amor para Ele. Aquilo que Jesus pagou por nós é tão grande, que a nossa única força de resposta que precisa existir é confiar, entregar e ficar em paz. A Bíblia diz em Mateus 6, versículo 30 e 34, se eu não me engano, que
33, perdão, 6:33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse texto, ele está falando, na verdade, referente aos versículos anteriores. E os versículos anteriores estão falando que, exatamente isso, não se preocupem com coisa alguma. É o que o texto está falando, é o que Jesus falou lá em Mateus, no Sermão do Monte. A pregação mais importante da vida de Jesus na terra. Nesse versículo, nesse momento ele fala, não se preocupe com coisa alguma. Nem o que comer, nem ao que vestir. A irmã aqui testemunhou isso. Ela falou, eu vou confiar. Não se preocupar não é, vou dormir tranquilo. É claro que, como pais, né, agora eu entendo. É lógico que a gente muitas noites não dorme preocupados. Mas o que ele está querendo dizer é, confia, como a irmã fez. Ajoelha do lado da cama e fala, Deus, eu preciso de você. Eu quero o meu pai cuidando de mim. O meu pai. Porque Deus é um pai de família. E ele fala, não se preocupe com coisa alguma, nem o que de comer, nem o que de vestir. Porque se os pássaros alimentam os seus filhos, por que não Deus, o Pai que está no céu, não vai alimentar vocês? Não se preocupe quanto ao de vestir, porque olha os lírios do campo, como são lindos. Tem uma plantação de girassol aqui na frente, que daqui a pouco vocês vão ler esse versículo e vão olhar o girassol e vão falar assim, agora faz sentido. Não se preocupe quanto ao de vestir, porque se os lírios dos campos, as flores, têm toda essa beleza da parte de Deus, imagina um pai cuidando de um filho. Então, Hebreus 6 fala que para nós agradarmos a Deus, nós temos que ter confiança. Confiança de que Ele está cuidando de tudo. A Bíblia diz que por meio de Jesus todas as coisas foram criadas. Nada do que existe foi criado fora de Jesus. Tudo foi por intermédio dele. A Bíblia diz que Jesus estava no princípio, desde antes da fundação do mundo. Quando Deus fala, e disse Deus que haja luz, e houve luz, é um verbo, disse, ele disse. Quem é o verbo que estava no princípio, criando todas as coisas? Jesus. Ele é do começo ao fim, todas as coisas estão sustentadas na palma da mão de Jesus. E esse Jesus falou isso para você. Confia. Não é um Jesus de cabelo grande cacheado que está falando isso, com todo respeito. O Jesus que está falando é um Jesus vivo, é um Jesus que está aqui, é o Jesus da Bíblia. Isso aqui perseverou para chegar escrita para nós por muitos e muitos e muitos anos. É impossível um livro durar tanto assim, com tanta beleza de detalhes. Por quê? Porque ele decidiu deixar uma carta de amor para os seus filhos. Então, esse Jesus, que o universo está sob a palma da mão dele, que criou todas as coisas, ele está falando para você, confia. Ele está falando para você, entrega. De verdade, não só no domingo à noite, todos os dias. Jesus não criou o mundo só no domingo à noite e nos outros dias ele foi fazer outra coisa. Jesus criou o mundo em 7 dias e nunca mais descansou, por amor a nós. Deus criou o mundo em 7 dias, por intermédio de Jesus, com o Espírito Santo, para nos permitir todos os dias viver com Ele. Amém? Então isso é fé. Fé é confiar. Fé é permanecer. Fé é acreditar sem ver, para que Deus possa fazer. E por que a gente precisa ter fé? Por que precisar de fé? Além de agradar a Deus, né? A gente já conversou sobre isso. A gente precisa de fé para conseguir, a gente precisa ter fé porque nós fomos salvos. Fé é um elemento de gratidão. Eu acredito, confio em Jesus, em Deus,
porque eu tenho convicção que eu fui salvo. Eu tenho convicção que eu fui livre. A Bíblia diz que Deus nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que Ele nos salvou. Nós fomos redimidos. Nós fomos poupados. A Bíblia diz em Isaías 53 que Ele, em nosso lugar, levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, todos os pecados, em nosso lugar. Naquela cruz, naquele dia, quando Ele grita, Deus meu, por que me abandonastes? Naquele dia, Ele recebeu os nossos pecados, nós fomos salvos. A cruz que nós devemos carregar não é uma mensagem de dor, é uma mensagem de gratidão. Nós temos que ter fé, não porque sim, porque eu tenho que ter fé, porque falou na igreja que eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé porque eu tenho convicção de que eu fui salvo. Eu tenho que ter convicção de que eu fui livre, porque eu sei de onde eu fui retirado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só existe graça de Jesus na nossa vida quando a gente tem convicção, quando a gente entende de maneira clara de onde nós somos retirados. Ah, Homero, eu tenho que ser salvo de quê? É exatamente esse pensamento que eu estou aqui combatendo. Nós temos que ser salvos do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa dificuldade de lidar com problemas, com situações, com pessoas. Nós temos que ser salvos dos nossos pecados. Nós somos salvos disso. E a consciência do tamanho do pecado que eu fui perdoado me traz a realidade do amor de Deus por mim. E aí não tem como eu não ter fé. Não tem como eu não confiar. Se eu tenho clareza de onde eu fui retirado, como não confiar nesse Deus que me deu uma nova vida? Como não permanecer, ainda que com dificuldades, ainda que sem conseguir dizer não para muita coisa, ainda que, como não continuar tentando confiar em Jesus? Amém? Nós precisamos de fé porque nós precisamos de ajuda para confiar em Jesus, em Deus. E nós precisamos confiar em Deus porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é amável, porque Ele é salvador. E para finalizar, o último ponto, como que eu construo essa fé? Como eu desenvolvo ela? Porque até aqui eu falei o que é, e legal, tem algumas coisas práticas que todo mundo aqui já percebeu, já entendeu, mas como que eu adquiro? Tem algum lugar que eu compro? Tem alguém que eu posso pedir que tem um pouquinho para me dar? Então, como é que eu faço para ter fé? E Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, ele fala assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como ter fé? Em Efésios, antes de Romanos 17, antes de eu falar especificamente sobre esse versículo, eu quero ler Efésios 2, do 8 ao 9. Eu vou ler aqui, não precisa abrir, se você não quiser, é só anotar. Efésios 2, do 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, e não é por obras, para que ninguém se glorie. Como eu faço para ter fé? A primeira coisa é pedindo para o dono dela, Jesus, Deus. A fé, ela vem pelo... Aqui diz que vocês são salvos por meio da fé. E essa fé, ela não vem de vocês, ela vem de Deus. Só que eu tenho tranquilidade de convicção de que todo mundo aqui já recebeu de Deus essa porção de fé. Todo mundo, eu não, Mera, eu não acredito. Você já recebeu, se você entrou por essa porta, com certeza uma sementinha de fé já está plantada dentro do seu coração, por isso que você está aqui. Mas como que eu faço para ter mais fé?
E Jesus, quando ele está falando sobre fé, em um momento nos evangelhos, ele fala que a fé ela é comparada a um grãozinho de mostarda. Que se você tiver fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, você consegue mover toda uma montanha. Você já viu um grão de mostarda? Você já viu? Quem nunca viu, levanta a mão. Um grãozinho de mostarda, ele é muito pequeno, ele é bem pequenininho, assim, bem pequenininho mesmo, pretinho, pequenininho, muito pequeno. Quando Jesus está falando isso, lá na época eles sabiam o que era um grão de mostarda, então ele estava falando assim, a fé de vocês pode ser desse tamanho, que vocês vão conseguir mover uma montanha, desse tamanhozinho, bem pequenininha. Porém, você já viu um pé de mostarda, depois que você planta aquilo, anos depois? É muito grande, muito grande. Muito grande. Mas como que faz para sair de uma sementinha desse tamanho para uma árvore gigantesca? O que vocês estão fazendo com o girassol aqui na frente. O pastor Jefferson comentou que veio aí esses dias, ficou 2 horas regando. A terra lá, regando e tal. Deu tempo de orar por todos os irmãos da igreja. Deu tempo de, todos os problemas, não tinha mais o que orar. Deus, puxa assunto aí que o meu assunto já acabou. É assim que faz para o pé de mostarda crescer. É cuidando, cultivando, regando. E a fé é do mesmo jeito. É até um exercício legal. Traz os irmãos para vir aqui ajudar na hortinha do girassol e lembrar da palavra da fé, do grão de mostarda. Fé, para a gente conseguir fazer com que a fé cresça, a gente precisa cultivar ela. Precisa vir, aí está crescendo matinho, tem que ir lá arrancar o matinho com a mão. Não pode meter a enxada em alguns momentos, senão vai arrancar tudo. Aí tem que esperar, daí tem que detetizar lá, botar um veneninho. Aí tem que esperar, daí tem que vir. Aí tem que vir toda semana colocar água, porque o tempo está seco, não chove. E aí você vai cultivando, cuidando, alimentando, botando adubo, até que chega um momento de que o girassol cresce, a árvore cresce. Demora, porque você olha todo dia para aquela bendita plantinha e não cresceu nada. Mas depois de uns 500 dias você fala, caramba, era tão pequena, mas dia a dia você não vê. Não é? Qualquer planta é assim, você não vê de um dia para o outro, só pé de feijão e algodão. Tirando isso, você não vê de um dia para o outro crescer. A fé é dessa maneira. Nós temos que ir plantando, cultivando, cuidando. Aí a gente vem um dia, daí não vê nada, aí você fala, oh meu Deus, eu estou botando tanta força aqui. Aí você vai de novo tenta, aí você fala, caramba, tanta força. E de novo, até que chega uma hora que você vê uma pontinha saindo, assim, você fala, eita. E aí você vai de novo, até que você vê o girassol bonitão, o sol nasce, ele abre bonito, aí o sol desce, ele se fecha. A fé é dessa maneira. Para a gente conseguir alcançar esse lugar de maturidade espiritual, de ter fé cada vez maior e conseguir ir entrando cada vez mais no coração de Jesus e conhecendo a Jesus, é só cultivando. E trazendo para a realidade prática, cultivar é buscar ao Senhor. Não tem um outro caminho. Eu poderia te dar uma chave aqui, um código para você conseguir entender, mas não tem. É todos os dias acordar, pegar sua Bíblia. Se você não tem a sua Bíblia, você pede uma para o pastor Jefferson, que ele te dá uma Bíblia. E aí você acorda, você abre a sua Bíblia, você pega seu café, você fecha seus olhos, você ora e busca o Senhor. E vai para a palavra. Por quê? E aí entrando no que Paulo fala em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, Paulo fala, consequentemente a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. O que eu faço, Homero? O que eu faço para conseguir ter um relacionamento melhor com o Senhor? O que eu faço para conseguir deixar de lado as minhas dificuldades, os meus pecados, as minhas dores? Palavra, relacionamento com a Bíblia. João, capítulo 1, versículo 1, fala que Jesus é o verbo. Jesus é a palavra, o verbo. O verbo era Deus e estava com Deus. Quando você lê a Bíblia,
você está se relacionando com Jesus. Quando você lê a palavra, você está se relacionando com Jesus. A palavra é a expressão hoje de Jesus nesses dias para nós. É através da Bíblia, Ah, Homero, mas eu não gosto de ler. Eu também não, mas eu amo Jesus. Então eu leio. Não tem muito segredo. Ah, mas eu não gosto, sei lá, então bota um cara falando. Sei lá, mas é a palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Naquela época, a palavra vinha pelo ouvir. Quando Paulo fala isso, ele está falando para um povo que a todo momento ensinava oralmente, apenas falando. Então era muito mais forte a fala do que a leitura. Então naquele momento ele falou, claro que a fé vem pelo ouvir, porque vocês precisam ouvir as pessoas que estão ensinando o novo evangelho, né? Dos apóstolos. Mas hoje, tudo que eles falaram está escrito aqui. O que a gente tem que fazer é buscar o Senhor na palavra, para conseguir ter a nossa fé cada vez mais amadurecida, crescida. Não sei se essa palavra está certa, mas é mais ou menos isso. Amém, irmãos? Faz sentido isso para você? Porque para mim faz muito. Eu falo, a Bíblia diz que a palavra é uma espada de 2 gumes, né? Ela corta de 2 lados. Uma espada de 2 gumes, ela tem corte do lado direito e do lado esquerdo. Então quando eu falo aqui, ó, eu corto aqui em mim também, entendeu? Eu falo aí e dói aqui também. A palavra é o caminho para nós conseguirmos ter uma vida em paz. Eu sei que nós passamos por muitas angústias na nossa vida. Eu vou ser pai do 2º filho agora, eu tô pirando. De novo, outras dificuldades, mas tô pirando, no bom sentido. A gente passa por dores, passa por lutas, passa por dificuldades, discordâncias, frustrações. A gente passa por muitas frustrações, angústias. Eu sei que tem pessoas que passam a vida com o peito apertado, parece que nunca passa esse aperto no peito. E eu quero te dizer que existe um remédio para isso, rápido, chamado palavra, chamado Jesus, o próprio Jesus. Ah, eu quero ser livre, Jesus. Ah, eu quero largar um pecado, Jesus. Eu quero ter esperança, eu quero ter futuro, Jesus. Só existe um caminho. Quando ele é questionado, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o ponto de mira que nós temos que ter, de norte, para conseguir termos a nossa fé amadurecida. Amém? Você pode se colocar de pé para eu fazer uma oração? Feche seus olhos por gentileza, e se você puder orar também aí no seu cantinho com o Senhor. Espírito Santo, obrigado pela tua presença, obrigado porque o Senhor está aqui. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa fazer com que a nossa fé cresça, Senhor. Eu tenho, Jesus, convicção de que todos que estão aqui têm fé porque entraram por essa porta, acreditam no Senhor, já viram o Senhor fazendo coisas lindas, incríveis. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo, por favor, aumenta a nossa fé, aumenta essa porção de fé, Jesus, porção de fé, para nós conseguirmos cada vez mais conhecer o Senhor, conhecer a tua vontade, entender o que o Senhor quer, entender qual é a direção que o Senhor deseja que nós caminhamos, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a confiar no Senhor em meio, Deus, às tribulações, em meio às circunstâncias, em meio, Jesus, aos problemas que aparecem e vão se acumulando, e eu nem resolvi um e já vem outro. Espírito Santo, ajuda a gente a ter confiança de que o Senhor está no controle. E o que parece caos para nós, bota no nosso coração que isso é algo que o Senhor está muitas vezes usando para que a gente se aproxime de você, para que a gente encontre você, em nome de Jesus, Pai. Que esse dia seja um dia, Senhor, onde o Senhor vai nos ajudar a caminhar para um lugar de maturidade no Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém.